Esta série de videoaulas é resultado de cursos oferecidos pelo Centro Indígena de Estudos e Pesquisas CINEP, em parceria com a Universidade de Brasília, LACED Museu Nacional e Instituto Internacional de Educação IEB, voltado às lideranças indígenas para sua qualificação nos processos de participação e intervenção nos espaços de políticas públicas e na relação com o Estado brasileiro. É uma iniciativa pioneira e relevante porque busca não apenas a qualificação das lideranças na vanguarda da luta, mas principalmente os jovens líderes que estão se formando nas universidades e que precisam contribuir para fortalecer a luta de suas comunidades, de suas organizações em defesa dos direitos coletivos dos povos indígenas. Há um número crescente de estudantes indígenas nos cursos de ensino superior e as atividades de sala de aula elas não têm condições de dar conta do horizonte de saberes necessários à inserção desses indígenas depois, né? Tanto no mercado de trabalho mais formal, né, mais usual, quanto no retorno para suas aldeias. E também numa outra dimensão, que é talvez a partir dos últimos 10 anos, o que a gente vê é uma crescente participação das lideranças indígenas em instâncias estatais. E se há um sucesso na produção de políticas públicas por essas lideranças na sua atuação, ainda há muito a que ser feito para que essas políticas públicas resultem em alteração da realidade da vida cotidiana dos povos indígenas no Brasil. A presente série de videoaulas procura tratar a relação entre povos indígenas e Estado no Brasil. Para isso, aborda conceitos fundamentais, como o próprio conceito do Estado, conceitos relativos aos direitos, em geral, da cidadania, e em especial os direitos indígenas, recuperando a história das relações entre povos indígenas e Estado do ângulo da tutela e da sua superação. Procura ainda mapear as políticas públicas atuais e como elas têm incidido e se relacionado com as populações indígenas. Da tutela à participação, todos esses temas estão elencados nesta série. O direito internacional público, que é o que vai nos interessar, ele, tradicionalmente, ele era um direito que a gente dizia que tratava exclusivamente da relação entre Estados. Então, se opunha ao direito internacional privado, que falava da relação entre indivíduos, entre empresas, e quem tratava da relação entre os Estados era o direito internacional público. Bom, qual é a relevância disso? É que o sujeito desse direito, quem tinha direitos eram só os Estados. Então, no passado, se entendia que o direito internacional era o direito dos Estados, eram as regras que se construíam para decidir como é que se dava as relações entre Estados. Esse direito é absolutamente antigo, tá? E os conceitos deles todos serviram para, ao longo dos anos da nossa história, apoiar, por exemplo, todos os padrões colonialistas europeus que patrocinaram opressão, escravidão, enfim. Escravidão era um direito estabelecido no direito internacional. Escravidão não era uma coisa, uma atitude impensada de alguém. Existiam normas que criavam o direito dos Estados de terem escravos, de ir a um determinado local e, enfim, sequestrar pessoas e transformá-las em escravos em outros lugares. Tudo isso era regido por um direito. Portanto, tudo isso era absolutamente legalizado. E esse direito internacional serviu, ao longo da história, para os interesses desses estados de colonizar o nosso mundo, né, de chegar, de invadir terra onde já tinha gente, onde tinham outras populações, e cada vez mais construir normas que
concretizassem as suas conquistas. Então, o direito de conquista, a escravidão e várias outras questões que foram beneficiando a expoliação generalizada que o mundo presenciou quando os europeus saíram para conquistar as outras terras, foram fundamentadas em preceitos, em conceitos construídos pelo próprio direito internacional, que era construído pelos Estados para os Estados. Bom, muita guerra se fez em nome desse bendito direito internacional. A gente precisou de mais de 400 anos e pelo menos 2 guerras mundiais, de muita gente morrendo e da própria Europa sendo destruída mais de uma vez, para que os estados e as autoridades estatais começassem a se preocupar com um direito cujo beneficiário não fosse simplesmente o Estado. Para que o mundo começasse a se preocupar em criar normas que não beneficiassem apenas os Estados, mas os cidadãos, os indivíduos daquele Estado. E para criar normas que pudessem gerar algum tipo de solidariedade que viabilizasse a vida neste mundo em que a gente vivia. E daí que o direito internacional público passou a ser chamado de direito internacional moderno, quando ele começa a assumir como sujeitos de direitos não apenas os Estados, mas os chamados organismos internacionais, as organizações internacionais, as Nações Unidas, que vão surgir logo depois da Segunda Guerra Mundial. É aí que vai surgir a ONU, depois de uma tentativa mal enjambrada, que foi a Liga das Nações. Com a Segunda Guerra Mundial, com a destruição da Europa, é que se começa a entender que você precisa de algum tipo de organização que não seja um Estado, que não esteja caracterizando um interesse individual de uma nação, mas que possa tentar congregar várias nações, vários interesses distintos e tentar criar mecanismos de convivência solidárias entre essas nações, e é daí que surge um pouco a ideia de criação de organismos internacionais como a ONU, depois da ONU vários outros, os organismos regionais como a OEA, a Organização dos Estados Americanos, enfim, e outras organizações regionais que passam, portanto, a ser vistas pelo direito internacional também como sujeitos de direito. Então, o direito internacional não rege mais só as relações entre os Estados, mas também as relações entre esses organismos internacionais, que não são Estados, congregam interesses de vários Estados, de vários governos distintos, né? E a relação dessas organizações internacionais com os Estados, quem é que obedece o quê, quem é que manda, como manda, enfim, quem é que se beneficia, quem é que pode se beneficiar. Então isso, para a gente hoje, parece uma coisa absolutamente natural, mas não foi muito simples construir essa noção de que deveria haver um direito internacional que respeitasse não só o direito dos Estados, mas o direito de um conglomerado de Estados representados numa organização internacional. Isso vai amadurecendo e, além dos organismos internacionais, o direito internacional começa a entender a necessidade de reconhecer direitos para alguns segmentos, alguns grupos, alguns indivíduos também, por conta de todo o pós-guerra, de todas as circunstâncias que surgem a partir de um mundo bastante destruído no seu centro de poder, digamos assim. O surgimento de populações, de levas de imigrantes de um mundo para outro, de gente totalmente deslocada,
perdeu as suas origens e que precisa, enfim, recomeçar uma vida num outro canto e tal. Então, se começa a haver uma necessidade de se preocupar com grupos de pessoas e começa a surgir daí a ideia dos famosos direitos humanos como uma preocupação do direito internacional, uma preocupação com grupos humanos determinados, então com grupos de mulheres, com grupos de crianças, enfim, que com o tempo isso vai se desenvolvendo e vai se refinando cada vez mais, e hoje direitos humanos assumiram, enfim, um tamanho bastante grande. Mais ou menos em meados do século passado, a começar a reconhecer alguns segmentos que antes sequer se imaginava que teriam direitos como sujeitos de direito internacional, como, por exemplo, os povos indígenas. Os povos indígenas, eles chegam ao direito internacional a partir da necessidade de se organizarem internamente dentro de alguns países e não conseguirem levar adiante as suas demandas no âmbito local, junto aos seus governos, de encontrarem sempre limitações para conseguirem ter respostas às suas demandas, e aí passarem a tentar recorrer, em especial, a alguns organismos internacionais que começavam a desenvolver instrumentos de proteção de direitos humanos, de direitos de grupos, de direitos de povos, e pleitear junto a esses organismos proteção para os povos indígenas como grupos. Tá? Isso, mais ou menos anos 60, 1960, mas esse processo lá nos anos 60 deu frutos e com o tempo, a gente vai ver mais para frente, gerou uma série de resultados e uma série de, enfim, o reconhecimento pelo direito internacional dos povos indígenas como sujeitos de direitos, o que se concretiza na constituição de vários instrumentos, vários documentos internacionais bastante inovadores, bastante diferentes e que hoje formam um conjunto de normas interessantes e bastante diferenciados dentro do próprio direito internacional. O direito indígena, a discussão dos direitos indígenas no âmbito internacional, na verdade, vem criar uma verdadeira revolução no direito internacional, admitindo que se começasse a pensar em parâmetros até então não existentes no direito internacional, e com a criação de alguns instrumentos, os direitos indígenas vêm servir de precedente para uma série de discussões para outros grupos que agora estão também pleiteando o reconhecimento dos seus direitos nesse nível. Surgem reinterpretações e releituras de conceitos que para nós antes eram tão polêmicos e que de repente passam a não ser mais tanto assim, a ponto de que o Brasil, por exemplo, ratifica uma Convenção 169 da OIT que possui o termo povos, que chama povos indígenas de povos, ainda que você tenha dentro do texto enfim, um dispositivo que excepciona, dizendo que povos não são povos e coisa e tal, mas o fato é que o Brasil ratifica aquele documento, agora o Brasil ratifica a declaração da ONU dos direitos dos povos indígenas, que fala, por exemplo, no direito à autodeterminação, que há alguns anos atrás era inimaginável que a gente pudesse pensar que o Brasil pudesse assinar uma coisa dessa. E o que a gente pode dizer é que hoje o direito internacional já conseguiu criar um consenso mínimo sobre uma série de padrões favoráveis às reivindicações dos povos indígenas, que passam, inclusive, a fazer parte dos discursos dos próprios governantes. Então, a gente já conseguiu questões que antes eram absolutamente polêmicas, passam a ser encaradas como padrões mínimos. Quer dizer, ninguém
nenhuma autoridade mais tem coragem de chegar e falar contra o direito que os povos indígenas têm de ser reconhecidos como sociedades diferenciadas, o direito que eles têm de manter a sua cultura. Quer dizer, existem padrões mínimos que vão pouco a pouco sendo elevados a uma categoria de padrões internacionais e que servem como base para que se comece qualquer discussão e se transformam num corpo bastante interessante de normas ou de conceitos a partir dos quais os povos indígenas podem desenvolver as suas lutas e as suas demandas. Bom, hoje os povos indígenas são já sujeitos de direito internacional. Como eu disse para vocês, isso se deu em função de um esforço de grupos que se organizaram para assegurar a proteção legal dos seus direitos dentro dos seus próprios países e que apelaram à comunidade internacional, conseguindo ligar essas suas demandas, os seus pedidos, a princípios gerais de direitos humanos que já estavam sendo estabelecidos no direito internacional para segmentos variados da população mundial, e esses grupos conseguiram, portanto, digamos assim, se utilizar de ferramentas que já estavam sendo construídas para a proteção dos direitos humanos gerais, fazer com que as suas demandas coubessem dentro desses princípios gerais de direitos humanos e assim se aproveitar de instrumentos que já estavam sendo discutidos e implementados, inclusive princípios como repúdio a qualquer tipo de discriminação, que foi o que impulsionou majoritariamente a criação de instrumentos de direitos humanos no início da criação de um corpo de normas de proteção aos direitos humanos no direito internacional. Foi a coisa da discriminação, a discriminação dos povos, e que levou à construção de uma série de pactos no âmbito da ONU, que tinham exatamente como foco tentar combater a discriminação generalizada mundo afora. E foi justamente olhando para esses pactos que combatiam a discriminação e nos quais se falava ou surgia pela primeira vez a ideia do direito à autodeterminação, que o movimento indígena conseguiu alocar, digamos assim, os seus pleitos e ver ali refletido direitos que faziam sentido para as suas necessidades, para o que eles estavam pleiteando, e juntar essas coisas e fazer elas terem sentido. A primeira vez que se pensou que se admitiu falar em povos indígenas como sujeitos de direito internacional foi em 1971, quando depois de várias sessões da então Comissão de Direitos Humanos da ONU, em que representantes indígenas assistiam a essas sessões e traziam as suas demandas e que caíam nessas sessões com as pessoas ficando meio atônitas, sem saber de onde vem esse pessoal e o que eles querem. Mas, enfim, depois de vários anos seguidos tentando sensibilizar a comunidade mundial para o fato de que existiam povos indígenas no mundo inteiro praticamente, que esses povos eram segmentos diferenciados da sociedade que os envolviam e que de repente tinham e pleiteavam direitos de existir dentro dessas sociedades permanentemente, de forma diferenciada, enfim, pouco a pouco sensibilizando essa comunidade internacional para a existência desses grupos, que em 71 a ONU autorizou que se preparasse um estudo sobre a condição de vida dessas populações indígenas. Então, em 71, finalmente, a ONU resolveu entender o que era isso, o que eram esses índios. Eles começaram fazendo um levantamento, um estudo, em 71, que foi dado a um
então relator da Comissão de Direitos Humanos, era um embaixador cubano, Martinez Cobo, que fez um estudo de 5 volumes, levou um ano para fazer isso, mas fez um estudo de 5 volumes sobre a existência de povos indígenas no mundo inteiro, onde ele fez um levantamento de onde estavam, quem eram, enfim, em que condições viviam. E esses 5 volumes viraram a grande, digamos assim, o grande referencial da comunidade internacional durante muitos anos. Não se fazia nada sem se consultar esse trabalho feito pelo Martinez Cobo, e até hoje ele é uma fonte de pesquisa bastante interessante da situação dos povos indígenas mundo afora. Bom, com essa abertura para que se fizesse um estudo, a ONU abriu um espaço para começar a falar em populações indígenas naquele tempo. Não se falava, nem falava no nome povos, mas para discutir populações indígenas. E quando o estudo do Martinez Cobo ficou pronto e que se viu que era, enfim, uma parcela ponderável da população mundial, que existia realmente uma diversidade e questões próprias que precisavam ser abordadas de uma maneira peculiar, a ONU, então, criou dentro da sua estrutura, como eu falei para vocês, tinha a Comissão de Direitos Humanos, abaixo a Subcomissão de Minoria, e abaixo da Subcomissão de Minorias, eles criaram um grupo de trabalho para populações indígenas. Era um grupo de trabalho temporário, naquele momento, para estudar esse trabalho do Martinez Cobo, estudar as demandas que os índios estavam trazendo para a ONU e ver de que maneira se podia encaminhar aquilo, enfim, qual era a direção, qual era o rumo que aquilo iria tomar. Então, 1982 é um marco no direito internacional para os povos indígenas, com a criação desse grupo de trabalho sobre populações indígenas, e que viria, eu diria assim, a mudar as coisas, mudar o rumo das coisas no âmbito do direito internacional, porque o grupo de trabalho passou a se reunir ano a ano, e era um fórum onde os representantes indígenas podiam ir. Quer dizer, a ONU é um organismo, quer dizer, hoje está tudo bastante diferenciado, mas naquele momento, quer dizer, os representantes da ONU, quem era membro da ONU eram os estados. Então, só quem ia nas reuniões das comissões, das subcomissões, eram os representantes estatais. O ministro das Relações Exteriores ou alguém do Itamaraty e os seus equivalentes mundo afora. Se eu chegasse, uma ONG chegasse, ou um representante indígena chegasse numa reunião da ONU, não tinha nem porta para entrar, porque a porta era para as autoridades representantes de Estado. Quer dizer, não tinha mecanismo criado nem para receber as demandas, não sabia onde botar as demandas. Então, quando se cria o grupo de trabalho, abre-se uma porta para receber as demandas. E esse grupo de trabalho, inicialmente se reunia uma vez por ano, e os indígenas tomaram conta desse espaço e passaram a ir às reuniões que eram feitas em Genebra, e eles se articularam mundialmente. A cooperação internacional teve uma participação bastante importante no sentido de financiar a possibilidade de que representantes indígenas de várias partes do mundo fossem a essas reuniões, e passaram a trazer demandas, a trazer primeiro relatos sobre as situações diversas nas várias partes do mundo para esses representantes governamentais, os mais sensíveis a essas causas, e a trazer demandas, dizer, queremos isso, queremos aquilo, queremos que a ONU faça, não só crie direitos ou regras que possibilite que o Estado faça tal e tal coisa com a gente, mas também que se crie regras para que o Estado respeite as populações que estão lá dentro, para respeite os nossos direitos, enfim, que sejam obrigados a conversar com a gente no plano interno. E essas demandas foram se colocando de 1982 até 1985, quando a ONU, quando o grupo de trabalho para populações indígenas, os representantes governamentais que compunham esse grupo, acharam por bem estender o mandato, ou aperfeiçoar o mandato desse grupo, que deixou de ser um grupo temporário, passou a ser um grupo mais permanente e passou a ter um foco. Porque até então, o foco era: vamos estudar as demandas indígenas, ver o que tem aí, o que a gente pode fazer. A partir de 85, eles criou-se um foco. Vamos escrever um documento, um esboço
do que poderá vir a se transformar numa declaração da ONU sobre os direitos dos povos indígenas. Então, em 1985, essa declaração que vocês viram que foi aprovada agora, tá? Gerou-se em 1985, no âmbito do Grupo de Trabalho para Populações Indígenas, o primeiro embrião dessa declaração, quando se deu para o Grupo de Trabalho para Populações Indígenas o mandato de discutir uma minuta do que viria a ser a declaração. O grupo de trabalho se chama Grupo de Trabalho para Populações Indígenas, ele discute uma minuta de declaração do direito das populações indígenas, tá? E não se ousa falar abertamente, ou pelo menos oficialmente na ONU, como populações indígenas, mas quem frequenta as reuniões, quem vai anualmente lá buscar, já está pleiteando. Uma das primeiras coisas é, pode, por favor, discutir o fato de que nós não somos populações, somos povos. Tá? E foi aí que se começou a discutir o direito de ser denominado povo e não população. Durante muitos anos eu assisti a algumas dessas reuniões, eram reuniões que duravam 15 dias em Genebra, e se passavam 15 dias discutindo se era direito dos povos ou direito do povo, porque se tinha S ou se não tinha S na palavra. 15 dias discutindo se a gente estava tratando de direito dos povos ou direito do povo. Por quê? Porque depois de algum tempo começou a ficar insustentável a questão de que era direito de populações. Se provou por A mais B que a gente não estava tratando de populações, estava tratando de povos. Mas povos era inimaginável para um organismo internacional como a ONU. Por quê? Porque se a gente for olhar nos pactos de direitos humanos que foram construídos efetivamente para os povos que tinham sido colonizados, principalmente para países africanos que tinham sido colonizados pela Europa, e que todos os instrumentos foram construídos no sentido de garantir que aqueles povos colonizados, todo povo tem direito à autodeterminação. Então, todos os pactos de direitos humanos lá de trás, que foram construídos justamente para viabilizar o equilíbrio de uma situação de povos colonizados, como aqueles dos países africanos, enfim, alguns países centro-americanos e até aqui da América do Sul, se concretizou lá nos pactos de direitos humanos da ONU o direito de que todo povo tem direito à autodeterminação. Então, se todo povo tem direito à autodeterminação, agora, quando a ONU está discutindo e está admitindo que populações indígenas não são populações, são povos, mas se for povo, então tem direito à autodeterminação. Então daí começa a discussão. Então não pode ser povo, mas não é população. Então o que é? Não, mas que se for povo, tem direito à autodeterminação. Isso significa... O que é autodeterminação? Bom, a gente mais para frente vai falar. Mas a autodeterminação, na maneira como ela aparece nos primeiros instrumentos de direitos humanos, é o direito de você se autodeterminar, se autogovernar, dizer o que você quer fazer e, no limite, o direito de secessão, que é o direito de ficar independente. Né? A autodeterminação era o direito que estava por trás da tentativa de se viabilizar que, especialmente, os países africanos colonizados pela Europa tivessem o direito de ganhar a sua independência e de se reconhecerem como nações e povos independentes. Então, isso estava lá. Povo. Por quê? Porque o povo da África era povo. Agora, quando vem os povos indígenas, não é povo. Pelo menos não é o mesmo povo. Se for povo, aí vai ser problema para nós. Vai ser problema para a Inglaterra, que tinha... vai ser problema para a França, vai ser problema para os Estados Unidos, para o Canadá. Todos aqueles que achavam que era comum a África ter povo, não queriam saber de índio como povo, porque aí vai ter problema dentro do seu próprio território. E aí, daí que surgem todas as neuras que se permanecem até hoje no Brasil, na cabeça de alguns, né, de que povos indígenas não podem ser povos, porque no momento que você é povo, você pode ficar independente. Né? E aí, através dos tempos, a gente foi vendo que não é bem assim, ou que não precisa ser bem assim. Quer dizer, o direito de secessão, ele até faz parte do direito à autodeterminação, mas a autodeterminação não é só isso, ou não é para isso. O que a ONU acabou
tentando viabilizar como alternativa, já que não é população, então vamos falar de um povo indígena, que aí dava para levar. Então vamos falar do direito do povo indígena, como se todos os povos do planeta, todos os povos indígenas do planeta fossem um povo indígena. Se é índio, é tudo igual. Então dá, porque aí se você pensar em admitir direito para este povo indígena como um coletivo, uma massa coletiva, aí a gente pode tratar dessa massa coletiva, porque o impacto disso em cada território vai ser nenhum ou mínimo, né? Do ponto de vista se você der o direito da autodeterminação para o povo indígena do planeta, você não está dando direito para este segmento, para aquele segmento, para esse segmento ficar independente. Com relação à declaração das Nações Unidas sobre Povos Indígenas e das declarações em geral, elas geralmente não são obrigatórias, por aquilo que eu falei para vocês. Elas representam o desenvolvimento dinâmico de normas legais internacionais. Aquilo que eu falei para vocês, elas estão no início da construção de uma legislação internacional. O processo começa com os estados chegando a um consenso, a um acordo sobre determinados princípios. Quando eles chegam a esse acordo sobre determinados princípios, eles podem expressar esse acordo através de uma declaração. Para que elas servem, então? De que elas servem? Elas refletem o comprometimento de estados com determinados princípios, aquilo que eu falei para vocês. E apontam numa direção, quer dizer, já que os estados se comprometem com aqueles princípios, elas dão uma direção de que é por ali que o direito internacional naquele tema deverá ser construído. Mas apenas apontam. O reconhecimento de direitos, embora seja um mero reconhecimento de direitos, ele é importante porque os direitos são os referenciais jurídicos de políticas públicas e, portanto, quando você tem princípios que estão acordados minimamente por consenso e que o Estado brasileiro, no caso, adotou, aprovou, você pode usar aqueles princípios quando as organizações indígenas estiverem, por exemplo, discutindo a criação de políticas públicas em determinados temas. Então, você usar, referenciar, mencionar, citar, trazer aqueles princípios que já estão aprovados numa declaração, você traz e dizer, olha, a política pública tem que... Se vocês disseram que aprovam, né, que estão de acordo que os índios têm esse direito, então esse é o padrão mínimo para a gente estabelecer uma política pública. Então, serve como referência, tá? Mas não pode ser pleiteado em juízo ou no tribunal como um direito. O Brasil pode, muito bem, já que o Brasil aprovou a Declaração das Nações Unidas sobre os povos indígenas, pode, por exemplo, utilizar os princípios que estão aprovados ali como base para outras leis que o Brasil pretende aprovar. Então, por exemplo, o Estatuto dos Povos Indígenas, que está no auge da discussão novamente, enfim, estão sendo chamadas oficinas para que a gente discuta os projetos que estão em trâmite no Congresso para tentar aprovar uma lei que vai substituir o atual Estatuto do Índio. Esse Estatuto dos Povos Indígenas pode muito bem incorporar princípios no seu texto que estão colocados na Declaração das Nações Unidas sobre Povos Indígenas. E o próprio movimento indígena, quando se estiver discutindo a aprovação do Estatuto do Índio, a gente pode se utilizar de um instrumento que já está aprovado pelo consenso das nações e deste fato para dizer que ali você tem padrões mínimos sem os quais você não pode aprovar uma legislação aqui dentro e utilizar a declaração dessa forma. A declaração pode, e eu acho que deve, ser usada por toda a sociedade para conscientização sobre os povos indígenas, o que são, que direitos eles têm, né, suas situações, aspirações particulares, a necessidade de combater atos de racismo, discriminação, violência cometidos contra ele. Então, dentro daquela necessidade de mobilização e de conscientização da sociedade brasileira para conseguir uma comunicação mais adequada de quem são os povos indígenas e de que maneira eles se colocam dentro da nossa sociedade e de que maneira a sociedade tem que se colocar em relação a eles, a declaração serve como
como um documento que ajuda a conscientizar e a comunicar para a sociedade como um todo que direitos que os povos indígenas têm. A única coisa que eu quero deixar claro aqui é que a gente demorou mais de 20 anos para ter essa declaração aprovada. Como eu disse para vocês lá atrás, foi em 85, quando a ONU ampliou o mandato do grupo de trabalho e mandou fazer o primeiro texto da minuta da declaração. E só agora, em 13 de setembro de 2007, ou seja, no finalzinho do ano passado, é que ela veio a ser aprovada. Tá? Mais de 20 anos, 22 anos. A gente tem alguns destaques do texto dessa declaração que tornam ela absolutamente interessante. Mais de 46 artigos da declaração se referem à cultura indígena, a forma de protegê-la e promovê-las através de respeito de demandas diretas dos povos indígenas. A declaração afirma que os povos indígenas têm direito à dignidade, à diversidade de suas culturas, histórias, anseios. A declaração confirma o direito dos povos indígenas à livre determinação, e a gente vai falar disso em um minutinho mais daqui a pouco, e reconhece o direito de subsistência, o direito de terra, territórios e recursos, e confirma a obrigação dos estados de fazer consultas aos povos indígenas, obrigação essa que está colocada na Convenção 69, sobre a qual a gente vai falar depois. No final aqui, o que eu acho que é mais importante, eu vou voltar na autodeterminação, mas o artigo 46 da Declaração diz isso aqui, ó. Esclarece que nenhum dispositivo da Declaração poderá ser interpretado para autorizar ou fomentar qualquer ação que afete a integridade territorial ou a unidade política dos Estados soberanos e independentes. Portanto, o mesmo Estado, né, que adotou uma declaração que reconhece que os índios são povos e que têm direito à autodeterminação, adotou esse dispositivo que diz: eu estou reconhecendo que tem direito à autodeterminação, entretanto, nenhum dos direitos que eu estou reconhecendo neste texto podem autorizar ou incentivar qualquer tipo de atividade que venha ferir a integridade nacional, a soberania nacional. Ou seja, quem lê a Declaração dos Povos Indígenas e tem a coragem de escrever artigos para a imprensa ou ficar falando por aí afora que o Brasil assinou uma declaração absolutamente irresponsável, né, que fere a soberania internacional, ou que vai permitir que se fira, que acabe com as fronteiras, que os índios, que a ONU tome conta do Brasil, está lendo só a metade da declaração, ou está lendo só aquilo que interessa, e está manipulando a declaração, porque a declaração vai de cabo a rabo, explicando aquilo que ela quer dizer, e no final ela vem com esse artigo que é acachapante, diz: tudo que foi dito aqui não permite que ninguém interprete como sendo um direito que vai intervir ou interferir ou violar a soberania dos Estados. Portanto, se alguém vem depois e diz: o Brasil foi irresponsável e fez isso aqui, está manipulando a informação e fazendo isso de uma maneira, de má fé, né, para conseguir algum tipo de interesse nefasto. Ponto mais interessante da declaração, que é o direito à livre determinação. Está no artigo 3º e o artigo 4º da declaração estabelece esses... E eu transpus aqui, ó, eu transcrevi aqui. O artigo 3º da declaração diz o seguinte: os povos indígenas têm direito à autodeterminação. Em virtude desse direito, determinam livremente sua condição política e buscam livremente seu desenvolvimento econômico, social e cultural. E aí o artigo 4º vem e diz o seguinte: os povos indígenas, no exercício do seu direito à autodeterminação, têm direito à autonomia ou ao autogoverno nas questões relacionadas a seus assuntos internos e locais, assim como a disporem dos meios para financiar suas funções autônomas. Então se qualificou desta maneira o direito, dizendo que o que se quer dizer por autodeterminação aqui, na verdade, é o direito de autonomia, de autogoverno interno
né, e que não tem implicações com relação à soberania dos estados, que não tem implicação em relação ao direito de secessão, que é o direito de postular ou de pleitear a independência. Olha só, o direito à livre determinação significa dizer que os povos e as pessoas indígenas são livres e iguais perante todos os outros povos e indivíduos, têm o direito de permanecer livres de qualquer tipo de discriminação, em especial com base na origem ou na identidade indígena, podem escolher livremente como se organizar e buscar um desenvolvimento econômico, social e cultural. Basicamente é isso que a autodeterminação quer dizer, se governar, de ter autonomia. Este direito não sugere secessão, independência ou incentivo à independência dos povos indígenas, né, com relação aos estados soberanos. O direito, o cerne, o centro desse direito reside na participação e envolvimento dos povos indígenas na vida do Estado nacional, ao mesmo tempo em que se protege a identidade cultural indígena. O que realmente é o diferencial da autodeterminação, como a gente está vendo aqui? É o direito do povo para dentro do seu território proteger os seus usos, costumes e tradições, determinar como quer viver, mas ainda assim, se quiser, interagir com a sociedade que está fora e determinar padrões mínimos de interação com essa sociedade que lhes envolve. Eu tinha falado com vocês que a gente ia conversar sobre a Convenção 69, que a gente já introduziu o assunto e tal, e que eu acho que, além de ser, né, o único instrumento, como a gente falou, que a gente tem efetivamente hoje com um instrumento internacional, primeiro, e o único com mecanismos efetivos para a gente cobrar as obrigações assumidas pelo Estado, a gente já tem uma série de exemplos de coisas que vêm acontecendo que estão botando em prática os direitos estabelecidos na Convenção 69. Tinha dito para vocês, em 1989, a Convenção foi efetivamente aprovada pela Organização Internacional do Trabalho. Vocês lembram lá que eu contei que a discussão estava indo no âmbito da ONU, a OIT veio e se sentiu incentivada a substituir uma antiga convenção dela, que era 107, começou um processo de revisão da 107 e acabou aprovando em 89 a Convenção 169. Críticas, não críticas, bom ou ruim, mas o fato é que foi o primeiro grande instrumento e quase que o único até hoje específico sobre direitos indígenas no âmbito internacional. Ela foi aprovada em 89, ela só entrou em vigor internacionalmente em 1991, e isso porque a Convenção estabelecia nas suas disposições finais lá um mecanismo de que só depois que tivesse um número X de assinaturas e ratificações é que ela entraria em vigor. Então isso só aconteceu 2 anos depois, quando ela entrou em vigor para o direito internacional. Agora, para o direito internacional é uma coisa, para o direito interno, aquilo que eu falei para vocês, é outra. Cada país diz como é que uma lei internacional vira lei interna, né? No Brasil, ela precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional através de um decreto legislativo. E isso só foi acontecer no Brasil em 2002, com esse decreto legislativo número 143, né, que aprovou o texto da Convenção, introduziu ela no nosso ordenamento jurídico e a Convenção passou a ser uma lei ordinária, né, incorporada no nosso ordenamento jurídico a partir de 2002, sendo que passou a valer também por um dispositivo dela só em 2003. Então, desde 2003, a gente tem a Convenção 69 como sendo lei brasileira. Em especial, com relação às convenções da OIT, o Supremo Tribunal Federal tem se manifestado entendendo que elas, além de terem essa hierarquia de lei ordinária, elas são também, elas podem ser consideradas como um critério auxiliar de interpretação da Constituição. Do texto constitucional. E isso tem relevância para a gente, para aquelas coisas que a gente também já mencionou quando a gente começou a conversar antes do jantar. Por exemplo, nós temos vários dispositivos no capítulo do Índio da Constituição que ainda não estão
regulamentados, que ainda precisam de lei, tem a questão da mineração, tem a questão do interesse, do relevante interesse nacional, que são dispositivos que estão na Constituição, mas que precisam de lei aprovada pelo Congresso para poderem ser efetivados na prática. Nós ainda não temos essas leis e agora nós temos uma Convenção 69 que trata desses assuntos ou de assuntos paralelos a esse. Quer dizer, a Convenção 69 tem uma série de dispositivos que vão tratar de exploração de recursos naturais, que vão tratar de exploração mineral. A gente pode entender que a Convenção 69 está, de alguma maneira, regulamentando a Constituição, naquilo que a Constituição ainda não tem uma lei passada no Congresso para aprovar. Isso é complexo, polêmico, mas o Supremo vem se manifestando no sentido de que a gente pode pelo menos pensar em usar as convenções da OIT, a Convenção 69 é uma delas, para ajudar a interpretação de dispositivos constitucionais. Bom, o texto da Convenção propriamente dito, e aqui só vamos relembrar que a Convenção é um instrumento internacional por excelência. A gente estava falando da Declaração, que é um texto super progressista, super moderno, cheio que enfrentou uma série de questões polêmicas e chegou a um texto bastante interessante, mas a declaração é uma mera declaração de vontade sem força vinculante, ela não obriga os Estados, ela só cria compromissos morais. A Convenção 69 não, ela é um instrumento vinculante, tanto é que virou lei dentro do Brasil. Então tudo que está lá é lei hoje. E ela, apesar das críticas que ela sofreu, ela trouxe uma série de avanços, no sentido, por exemplo, de reconhecimento da integridade cultural indígena, direito à terra, recursos naturais, questão de não discriminação. E o mais importante desses direitos, a grande inovação da Convenção é o assim chamado direito de consulta prévia, que é uma inovação no direito internacional e especialmente para a legislação brasileira, que representa uma oportunidade para se construir em conjunto, a gente vai ver o que é esse direito de consulta prévia, mas para se construir em conjunto povos indígenas e governo e legislativo, autoridades, sociedade em geral, alguns entendimentos e alguns consensos sobre assuntos que afetem os povos indígenas, sejam do interesse dos povos indígenas e sobre os quais eles passam a ter o direito de ser consultados e a Convenção cria uma obrigação para o Estado de arrumar uma forma de negociar com os índios, de escutar os índios e, além do escutar, tentar chegar a um consenso com os povos indígenas sobre todo e qualquer assunto que o Estado queira tocar adiante, mas que, ao tocar adiante, vai afetar os povos indígenas. A Convenção, através do direito de consulta prévia, abre essa possibilidade pela primeira vez. No artigo 6º, a Convenção diz assim: ao aplicar as disposições da presente Convenção, os governos deverão: a. consultar os povos interessados mediante procedimentos apropriados e, particularmente, através de suas instituições representativas, cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-los diretamente. Ou seja, cada vez que os governos forem aplicar os dispositivos dessa convenção, tudo que disser respeito aos índios, os povos interessados terão que ser consultados. Mas, enfim, da maneira como o direito de consulta está colocado aqui, ele se caracteriza por esse poder aqui que os povos indígenas
passam a ter de influenciar de uma maneira efetiva, eficaz, um processo de tomada de decisões administrativas e legislativas que lhe afetem diretamente. Então, a gente está tratando de toda e qualquer decisão administrativa que um governo tome no âmbito federal, estadual, municipal e que vá afetar diretamente um determinado povo, pelo que está disposto na Convenção 69, esse povo indígena passa a ter o direito e o Estado brasileiro passa a ter a obrigação de consultá-lo. E esse povo passa a ter o poder de ter alguma influência. Por quê? Porque essa consulta, do jeito que está aqui, ela não é uma mera consulta de ouvir o que você pensa e não prestar atenção no que você falou. Porque durante muito tempo se discutiu exatamente, né, o que é consulta. Consulta é só te perguntar o que você acha e não prestar atenção na tua resposta? Podia ser isso, né? E a gente tem vários momentos da nossa legislação interna onde a gente usou figuras semelhantes à consulta, como oitiva das comunidades, e vinha tentando interpretar como sendo ouvir, mas não preciso prestar atenção. A convenção aqui ela é muito mais enfática do que isso, ela vai dissecando essa obrigação de consultar e que no final se caracteriza por dar um poder muito mais eficiente do povo indígena que está sendo afetado de interferir de alguma maneira na decisão que vai ser tomada. Essa consulta ali, deve ser sempre realizada por meio de suas instituições representativas e mediante procedimentos adequados a cada circunstância. Então, um pouco na linha do que você estava me perguntando e que eu tentei te responder, o mais específico que uma legislação internacional consegue chegar é isso. Quer dizer, o que são as instituições representativas? É a COIAB, é a organização local, ou é o conselho de velhos da aldeia, enfim. Isso a gente vai ver no caso a caso, isso a gente vai ver que tipo de procedimento o Estado brasileiro vai passar a adotar a partir daí, mas a Convenção cria uma fórmula mais genérica, dizendo que tem que se ouvir, tem que se consultar os povos indígenas e consultar por meio das suas instituições representativas. O que na verdade o que eu estou tentando dizer para vocês é que a Convenção vira um instrumento, mais um instrumento na mão do movimento indígena organizado, das organizações indígenas, de demanda do Estado, com relação ao seu direito de participação, ao seu direito de ser consultado, ao seu direito de se manifestar com relação a todos aqueles assuntos que impactam a sua vida, a sua rotina, o seu cotidiano, os direitos territoriais, enfim, os seus direitos sobre recursos naturais. E esse instrumento abre caminhos. Ele não é um instrumento perfeito, mas ele abre caminhos. Em alguns casos vai se acertar mais, em outros casos vai se acertar menos, até porque ele abre caminhos para uma negociação que é política. Como tudo na vida tem dois lados, o direito à consulta, se ele tem sido um instrumento positivo para os índios, ele também, em alguns casos, pode ser uma ferramenta de manipulação. Ou seja, por parte daqueles que já tomaram decisões arbitrárias e querem legitimar essas decisões a qualquer preço, então se utilizam de mecanismos de consulta, fazem uma consulta muito ineficiente e, por outro lado, as organizações indígenas, os povos indígenas não conseguem discutir esse mecanismo de consulta, não conseguem questionar ou não conseguem provar que a consulta não foi feita de uma forma eficiente ou da forma como a Convenção manda e, portanto, o mecanismo da consulta acaba como que servindo para o governo se vangloriar e dizer: já consultei os índios, está tudo ok, vai ser assim, manda em frente. Como eu disse para vocês, do jeito que está no texto da Convenção, o dispositivo que fala sobre consulta prévia,
não se trata de simplesmente colher informações com os povos indígenas, né? Você me perguntava lá como, quem, como faz e tal. Embora seja muito genérico, é específico o suficiente para a gente entender que não é simplesmente uma obrigação do Estado de entrar num determinado território indígena, falar com o cacique da aldeia e beleza, tchau e benção, acabou. Não é isso, tá? Então o texto fala, por exemplo, na necessidade de informação pertinente, clara, oportuna e imparcial, tá? Que deve subsidiar a adoção de qualquer decisão produzida no processo de consulta, sendo que isso aí por si só não é suficiente para caracterizar essa consulta. A consulta não é um evento, não é uma entrada na aldeia, ou então um seminário que a gente traz os povos indígenas e conversa sobre a decisão administrativa que foi tomada, vamos construir uma hidrelétrica, então faz um seminário ou uma audiência pública, explica e está pronto. Não é disso que a convenção está falando. Não basta um evento, trata-se de um processo de decisão, onde tem que se dar as informações amplas, mais específicas possíveis para aquele povo que será afetado por essa decisão que vai ser tomada, de forma que esse povo tenha todos os instrumentos e tempo suficiente para pensar naquilo que vai acontecer com eles, de modo que possa se manifestar, dizer se quer ou se não quer. Quer dizer, quando uma autoridade, quando o governo toma uma determinada decisão de construir, por exemplo, de passar uma estrada por dentro de uma terra indígena e vai fazer uma consulta para o povo indígena que vai ser afetado, obviamente que ele não vai chegar lá e vai dizer, olha, eu decidi fazer uma estrada pelo meio do seu território, você quer? Você não quer? Quer dizer, se a consulta for só meramente isso, é claro que o governo estaria perdendo tempo, porque, salvo engano meu, a resposta óbvia é não e ponto. Não tem muito o que discutir. Então é óbvio que a autoridade, quando toma uma determinada decisão, ela vai chegar já com um projeto todo pronto, tentando vender esse projeto da melhor maneira possível, dizendo o quanto que isso vai melhorar aqui, acolá, e quanto vai melhorar a vida de vocês, e tudo de bom que vai acontecer para vocês, né, se vocês toparem que a gente faça isso. Mas não basta ela dizer isso. O que esse dispositivo representa é que ela tem que dar para o povo que será afetado todos os instrumentos para que se possa compreender a real extensão, né, da obra ou da iniciativa que se pretende desenvolver, e tempo suficiente para que a comunidade, ou que o povo possa deglutir aquela informação, pensar, discutir entre si, debater, discutir a proposta que é apresentada pelo governo, os benefícios, enfim, os prós e os contras, e ver se quer aceitar isso ou não. Próximo. Essa consulta é prévia, então não adianta querer o governo querer achar que vai informar depois que já tomou a decisão. A consulta prévia significa que tem que informar e consultar antes de tomar a decisão definitiva, né? E, como eu te falei, não pode ser um evento, então não é chamar uma reunião, um encontro, um seminário. Tá? Tem que haver um processo, e esse processo ele tem que ser acordado entre os dois lados, entre o povo e a autoridade governamental, né? O órgão, ou os representantes, enfim, e todos os representantes das instâncias governamentais que estão interessadas naquilo, e mais os representantes do povo que vai ser afetado, que tem que chegar a um acordo de como é que vai ser esse processo de consulta. Nós vamos fazer várias reuniões, nós vamos lá, vocês vêm aqui, vocês vão mostrar para a gente na prática o que vocês estão pretendendo, para a gente entender, enfim, é disso que a convenção está falando, sempre dando tempo suficiente e, muito importante, a convenção fala nisso, recursos para que essa consulta possa ser executada, porque de nada adianta o governo dizer que quer conversar com uns índios da Amazônia
Eu não vou citar o nome para a gente não... E dizer que queremos passar uma estrada dentro do seu território, queremos conversar, consultar com vocês. Então vamos marcar uma reunião aqui em Brasília daqui a 3 semanas. Vocês mandem quantos vocês quiserem para a gente conversar. A gente está esperando. Como é que os índios vão chegar? Como é que as pessoas vão vir, como é que elas vão ficar aqui, como é que elas vão passar alguns dias aqui, como é que elas vão entender isso. Então, processo de consulta, a obrigação para o Estado significa também viabilizar a consulta, seja indo no local ou trazendo os representantes indígenas para conversar, financiando a viagem, pagando a hospedagem, dando comida, dando condições para que as pessoas possam estar aqui, compreendendo com calma e tempo o processo que está sendo levado adiante. Verifica-se a realização da consulta anterior à adoção de uma decisão pública, se observar o conteúdo e motivação da decisão final, opinião dos diretamente afetados e em que medida tal opinião teve poder real de influenciar a decisão. Então, a convenção está dizendo é que uma consulta vai se saber que houve realmente consulta quando, pela decisão tomada, ao final, pela justificativa que a autoridade vai dar para a decisão que ela tomou, se consiga verificar que naquela justificativa existe informação suficiente sobre a opinião que foi dada daqueles diretamente afetados. Então, não basta só ter um relatório da autoridade dizendo que nós fomos lá, consultamos, não sei o que lá. A decisão tem que refletir alguma opinião que foi emitida, seja para o sim ou para o não, e se não refletir, tem que ser justificativa, convincente o suficiente de que aquela opinião foi ouvida e que se ponderou ao final que ia se decidir contrariamente. Consulta prévia, então, não é um simples sinônimo de participação, que é um outro erro de interpretação que se quis dar e se quer sempre dar a esse direito de consulta. Portanto, o fato, por exemplo, do governo criar espaços permanentes de participação em conselhos, em órgãos colegiados, para representantes indígenas que vão discutir as políticas do Estado, seja no CONAMA, seja na comissão disso ou daquilo outro, enfim, onde você vai ter representantes indígenas discutindo políticas estatais, isto não substitui a consulta. Essa consulta também ela é uma obrigação do Estado, então, por exemplo, não adianta o Estado delegar para uma empresa, por exemplo, a empresa que é interessada em fazer uma determinada obra, então você vai lá e você consulta. Não é isso, tá? Isso não substitui uma consulta que é feita por terceiros, por particulares, não substitui, a obrigação é do Estado, assumida através de lei, de convenção internacional e que agora é legislação interna. Por fim, a parte mais complexa disso tudo, quer dizer, o direito de consulta não é mera participação, é muito mais do que mera participação, é muito mais do que um evento só, tem que ser um processo. Porém, por outro lado, ao definir o direito de consulta, a convenção não disse que os índios têm o direito de vetar. O direito que está estabelecido ali é o direito de ser consultado e de provar que a decisão tomada levou em consideração os resultados daquela consulta, né? Mas o direito de veto não está estabelecido como tal. Isso não quer dizer que você não tem o direito de veto. Não. Isso não quer dizer... Entende a sutileza do que eu estou te dizendo? Isso não quer dizer que não tem o direito de vetar. O direito de você não gostar de uma determinada coisa, se insurgir contra um determinado processo, projeto e resistir, inclusive, mesmo que o governo decida que vai fazer e você resistir, é um direito legítimo que você tem. Só que não é, ele não está escrito ali. A convenção diz assim: os índios têm o direito de vetar. O que a convenção disse foi: os índios precisam ser efetivamente consultados. Tá? Então, só para esclarecer que é desta maneira que o direito trata esses temas polêmicos. Porque se o direito tivesse escrito lá assim: os índios podem vetar todos os empreendimentos que eles não quisessem, que eles não queiram que existam nos seus territórios, não se teria conseguido aprovar essa convenção, pura e simplesmente.
Toda aquela discussão que a gente fez através dos tempos. Existem determinados mecanismos, né, que as partes que assinam convenções internacionais e tal, optam por utilizar, porque se elas fossem direto e reto ao ponto e dissessem, o direito ao veto é claro, vocês vão ser consultados, vocês disserem que não, e o governo decidir fazer assim mesmo, vocês vão resistir, vocês vão na OIT, vocês vão fazer e acontecer. Ele está implícito, ele está no ar. Mas se tivesse escrito ali, muito provavelmente nenhum Estado teria assinado. Então ele cria um mecanismo, ele dá um passo a mais, mas ele não dá o passo inteiro. Porque se ele tivesse dado o passo inteiro, a gente não teria um instrumento internacional. Para que o governo tome uma decisão de implementar uma atividade no seu território, ainda que a comunidade, ou que o povo tenha se manifestado contra, ele vai ter que, por tudo aquilo que a gente falou antes, ele vai ter que justificar muito para explicar que toda a sua opinião foi tomada em consideração e ainda assim ele decidiu o contrário, né? E ainda assim, isso te dá base para, com esse instrumento que você tem, questionar essa decisão do governo, seja no judiciário, porque ela hoje é lei interna nossa, e você pode muito bem ir ao judiciário, como a Colômbia fez, como o Suriname está fazendo, ir ao judiciário e questionar e dizer, olha, fomos consultados, dissemos que não, temos aqui todos os motivos que não, eles não levaram nada em consideração, temos aqui uma obrigação legal e você pode questionar ela no judiciário interno e até perante a OIT, fazendo uma denúncia internacional para um Estado como o Brasil. Então, o que eu estou dizendo para vocês, é claro que não é uma conquista 100%, é claro que não é as mil maravilhas, não é um mundo cor-de-rosa, mas é um passo muito mais adiante do que o que se tinha antes da Convenção. Só para encerrar o raciocínio no direito de veto, que deixa a gente meio, puxa, você nadou e morreu na praia, você vinha me falando maravilhas sobre a Convenção, de repente você diz que ela não vale nada. Não é bem isso, quer dizer, o que eu quero dizer para vocês é que a construção do direito internacional é uma construção complexa, né, que a gente tem que, para conseguir assinar uma declaração, uma convenção, você precisa unir vontades de países e estados os mais diferentes possíveis, com situações as mais diversas, e não é simples, os processos são longuíssimos, a gente viu aqui, levam anos. O que a convenção está criando aqui é uma possibilidade de um mecanismo que leve a gente para um outro patamar de negociação, onde os governos têm que sim tentar negociar e chegar a acordos. Tudo bem que nenhuma dessa decisão vai ser 100% benéfica para nenhuma das partes, mas não ser 100% benéfica para nenhuma das partes é melhor do que só ser 100% benéfico para um e ser nada para o outro, como sempre foi. Um decide arbitrariamente que vai fazer e o outro não tem nada para dizer. Então isso aqui cria mecanismos que num mundo mais solidário, né, geram possibilidades, por exemplo, fortalecem os povos indígenas como interlocutores das suas vontades perante o Estado, né, e criando oportunidades de se fazer compromissos e, com alguma imaginação, criar situações que sejam menos prejudiciais aos povos indígenas, que beneficiem todos os lados e que interessem a todo mundo. A OIT oferece um caminho, né, internacional para cobrar dos estados que assumiram responsabilidades o cumprimento dessas responsabilidades, o cumprimento dessas obrigações cujos compromissos eles assumem, e o caminho é exatamente através de relatórios que eles assumem a obrigação de fazer, e só que, enfim, os estados vão fazer o relatório que eles bem entenderem. Acontece que os relatórios paralelos, ou quando os relatórios batem lá, e se a OIT entende que o relatório é superficial, ou não abordou determinados assuntos, e como é que ela vai entender isso? Ela vai entender se ela tiver informação paralela que ela recebe, sinalizando, dizendo, ó, atenta aí para isso que o governo tá dizendo, porque está faltando coisa, pede, cobra de volta, vai atrás, investiga. Então, são mecanismos que o direito internacional
internacional permite ou cria para constranger, literalmente constranger, porque essa é a arma do direito internacional, constranger os governos a cumprirem aquelas obrigações que eles assumiram e que disseram que iam fazer. Né? E é justamente com relatórios paralelos, ou indo lá quando o governo apresenta o seu relatório e lendo, questionando, acompanhando, conversando com a OIT e dizendo, ó, está faltando isso, faltou aquilo, aquilo outro, que a gente vai conseguindo se utilizar desses mecanismos de direito internacional em benefício, né, do reconhecimento do direito interno que a gente tem aqui. Eu acho, mais uma vez vou dizer para vocês, que esse direito de consulta prévia e informada, da maneira como ele está na Convenção 69, ele é uma novidade. A gente ainda não tem uma noção do tamanho dessa novidade, de quão importante ele pode ser, de quanto a gente pode usar ele em benefício para parar determinadas coisas, para abrir espaço de negociação em outros casos, e, enfim, para inverter a regra do jogo em alguns momentos. Né? Eu acho que ele precisa ser utilizado, a gente precisa se assenhorear dessas ferramentas e começar a utilizá-las em vários casos. A gente falou de Belo Monte aqui, a gente falou de algumas, a gente falou das obras do PAC, de coisas que vêm aí e que, a depender de como elas sejam apresentadas, elas podem ser objeto, né, de questionamentos à luz de mecanismos como esse, não só como esse. Eu falei para vocês da declaração também. A declaração, embora ela não seja um instrumento vinculante, ela é um estabelecimento de princípios fortíssimos e que pode e deve ser utilizado para cobrar a responsabilidade moral desse governo que assumiu uma série de obrigações ao reconhecer princípios e direitos básicos que precisam ser respeitados. Portanto, esses instrumentos que são novos precisam começar a ser utilizados em benefício de questões que são complicadas, que estão na pauta do dia, na pauta política do movimento indígena, enfim, e toda e qualquer outra iniciativa ou empreendimento que se apresentar. Eu acho que a gente precisa realmente começar a pensar nesses instrumentos e a participar cada vez mais, porque não é uma perda de tempo, das discussões de instrumentos internacionais, se qualificar para entender essas discussões, para conseguir que esses instrumentos sejam aprovados com os melhores textos, porque eles ajudam lá na frente a briga interna nossa.